Então, bom dia a todos. Essa é a última aula de aplicações em Ciências Humanas e Sociais, aqui do primeiro semestre de 2017. E aí vamos ter a apresentação de um dos projetos que vocês realizaram em grupo, que é, resumidamente, o uso de redes sociais. Em princípio, por jovens universitários, mas eu acho que em alguns trabalhos esse público, essa análise se ampliou. Então, vamos começar aqui com o primeiro, que é fatores relacionados ao uso de redes sociais e uma possível dependência a esses meios de comunicação. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou o Tomás, ela é a Júlia. A gente vai apresentar o nosso projeto, que o Peter apresentou já. Bom, a motivação para a gente realizar esse trabalho começou a partir de uma discussão em aula, que a gente queria saber o que era dependência para todo mundo e se a gente era dependente ou não do uso de redes sociais e dos smartphones. Então, a partir de pesquisas que a gente fez, a gente conseguiu constatar que a dependência das redes sociais pode ser comparada com as dependências químicas de álcool e drogas. Isso é possível observar quando o indivíduo fica sem o acesso a essas redes. Assim, ele apresenta uma crise de abstinência como qualquer outro tipo de dependência. E muitas vezes esse vício passa despercebido porque o acesso a essas redes sociais é muito fácil. Então, por o celular estar sempre ali perto, ele sempre consegue saciar esse vício e essa dependência não é muito clara, tanto para ele quanto para todas as outras pessoas. Os argumentos que a gente observou para que se crie esse vício e essa dependência dentro dos indivíduos são que o medo de estar perdendo alguma atualização é importante, ou seja, quando você não está olhando no seu celular, você sempre está imaginando se pode estar acontecendo alguma coisa, você não está participando, você não está deixando sua opinião ou alguma coisa parecida. E esse conceito de narcisismo virtual, onde as curtidas que você recebe em alguma rede social aumentam o seu ego e têm um impacto direto no seu humor e na sua autoconfiança. Os recentes estudos que a gente viu mostram que pessoas extrovertidas parecem usar mais redes sociais como maneira de ampliar o ciclo de amizades. Então, quando você é mais extrovertido, você não busca... o principal motivo de você estar buscando as redes sociais é aumentar o seu ciclo de amizades. E as pessoas mais introvertidas usam como compensação social. Elas acham que por estar curtindo as fotos de alguém, ou de alguma maneira assistindo, mostrando visualizações para qualquer tipo de vídeo que você esteja acompanhando, você acha que você está participando daquilo e você não se sente tão individualizado. Você sente que você participa daquilo e está interagindo com o resto. Aqui eu acho que muitas de vocês podem até se identificar um pouco ou não, mas o objetivo do uso da internet assim, para muitas pessoas é o escape da realidade, meio para lidar com estresse, depressão e preocupação, distrair os pensamentos ou sentimentos negativos e auxiliar em isso auxilia em sentimentos de solidão e tristeza e ansiedade. Ou seja, quando você está utilizando a internet, você está excluído do resto do mundo que está à sua volta, mas por você estar interagindo muito rapidamente com muitas coisas que estão acontecendo, isso não é muito evidente para você. Mas muitas vezes, por que isso auxilia em sentimento de solidão, tristeza? Porque você vê muitas fotos de grupos de amigos seus, às vezes da infância, ou grupos até de hoje em dia, postando fotos juntos, e você se sente sozinho. Você está ali utilizando seu computador, curtindo a foto deles, mas você não está participando daquilo. Então, por isso que isso pode influenciar ainda mais nesse sentimento de solidão. A metodologia que a gente usou para conseguir juntar dados, para ter mais justificativas, foi a monitoração do tempo e quantidade do uso das redes sociais, principalmente o WhatsApp e Facebook, através de um aplicativo de celular. Para as pessoas que tinham um Android, sistema Android no celular, a gente usou esse App Usage, e o segundo foi o Moment, para quem tinha iPhone. E assim a gente conseguia diferenciar e classificar o uso desses aplicativos através dos dados que mostravam se estava usando para entretenimento,
para uso acadêmico, profissional, entre outros. Além disso, de monitorar o uso do celular e dos aplicativos, a gente também propôs que para os integrantes tentar ficar um dia sem utilizar o celular, fora de qualquer rede social. O objetivo era conseguir analisar o grau de dependência de cada um, como cada um ia reagir a essa situação, que para todos aqui é totalmente fora do normal. Foi registrado e avaliado se o uso das redes feito durante alguma outra atividade do dia, ou seja, qual que era o impacto que o uso dessas redes sociais ia ter com as outras atividades que você estaria realizando. Muitas vezes você nem percebe, mas você está utilizando o seu celular e isso pode estar impactando positivamente ou negativamente em alguma outra atividade que você está realizando ao mesmo tempo. E com isso a gente queria responder essas perguntas a partir dos dados que a gente recolheu. Se a gente é dependente e quanto, quais os tipos comuns e os usos das redes sociais, se a gente usa mais para lazer, para uso acadêmico, o uso das tais redes afeta as nossas atividades, que nem eu expliquei, e se esse dia, sem utilizar as redes sociais, sem utilizar a internet, afetou no rendimento das atividades, se sobrou mais tempo livre, as conclusões vão mostrar isso para a gente. Agora a Júlia vai explicar os resultados dos alunos. Bom dia. Aí nos resultados a gente colocou as avaliações de cada aluno de acordo com os resultados que os aplicativos que a gente baixou mostraram. Daí o aluno 1 baixou o App Usage e ele gera um gráfico. Daí ele mostrou que no dia que ele mais usou, ele usou em torno de 4 horas e 11 minutos o celular, mas ele relatou que foi um dia que ele não teve aula na faculdade, então ele teve mais tempo livre e que ele estava disponível para usar o celular. E, em média, quando ele foi ver no aplicativo, o número de vezes que ele usou o celular, quando vê de desbloquear essas coisas, foram 44 vezes. Daí aqui tem um aplicativo, um gráfico por dia dos aplicativos e do tempo que ele usou. Daí no primeiro dia o uso foi bem maior para o jogo Candy Crush, seguido do WhatsApp, que ele relatou ter usado mais para uso de entretenimento, uso social. No segundo dia foi o WhatsApp e o YouTube, que ele teve um uso meio intermediário. Teve um pouco do acadêmico, mas ainda predominou o uso para o uso social, o uso para entretenimento e lazer. Daí, no dia 11, ele usou o WhatsApp e o Candy Crush, um pouquinho só do Waze, mas não interferiu tanto. No dia 12, que foi o dia que ele teve mais tempo, ele não teve aula, ele usou muito o YouTube para videoaulas, para estudar. Então, nesse dia, mesmo não tendo aula, ele usou muito o celular, mas o uso foi predominantemente acadêmico. Daí, no dia 13, ele usou o WhatsApp em maior predominante, e ele relatou que foi bem equilibrado o uso social de entretenimento e lazer e o uso acadêmico, que muitas vezes não tem como a gente diferenciar isso, porque dá para você conversar com muita gente simultaneamente no WhatsApp. Você pode ter vários grupos e conversas rolando ali. Então, ele relatou que, simultaneamente, ele estava, ao mesmo tempo que conversando alguma coisa com os amigos de lazer, ele também estava falando sobre a faculdade, combinando de trabalhos, etc. E no dia 14, ele usou o WhatsApp e o Facebook mais para o uso social, e os dois foram para conversar com os amigos, para interação e lazer. Daí as conclusões dele foram que o maior uso do WhatsApp em relação ao Facebook, porque o primeiro já sana a maioria das nossas necessidades, que é a comunicação, dá para conversar com todos os amigos, conversar com quem está longe, combinar os grupos aqui. E dá para ter o entretenimento e a interação social. A expectativa do tempo do uso geral dos aplicativos foi abaixo da esperada. Ele achava que era mais. Então, ele se considerou um não dependente. Daí, no relato dele, ele falou para a gente que, no dia que ele ficou sem, ele sentiu meio que um pouco de falta, só que depois ele começou a aproveitar o tempo dele. Então, ele já esqueceu do celular e conseguiu que o dia fosse bem útil. Então, apesar desse sentimento de possível angústia, ele conseguiu ter um melhor aproveitamento do tempo. Então, depois a gente ficou discutindo se realmente o que ele considerava era o que
se ele não era dependente mesmo, e a gente chegou à conclusão que não. Porque apesar dele ter sentido isso e no começo ter sido um dia estranho, não teve tanto impacto e ele teve uma satisfação muito boa com o dia dele. Então, teve maior peso a produtividade do dia. A aluna 2 usou o Moment, que, numa média, deu que ela usa o aplicativo 3 horas e 30 minutos por dia. E ela relatou que, nos momentos que ela está estudando, ou que ela está fazendo trabalho, ela precisa deixar o celular muito longe, porque se ela vê que vibrou, se ela vê que está piscando alguma coisa, ela não consegue não olhar. A curiosidade fala muito mais alto e ela quer estar por dentro de tudo, não consegue. E o uso dela varia bastante entre o entretenimento e a universidade, mas sempre predomina o social. Daí o WhatsApp foi a mais utilizada, seguido do Instagram e do Facebook. E no WhatsApp que ela mais usa, ela relatou que ela usa muito tanto para entretenimento quanto para grupos, para discutir matéria, para estudar para a prova. Então, é um uso bem equilibrado. E nas atividades propostas sem ficar sem uso das redes sociais, ela relatou que ela não conseguiu. Chegou no meio do dia, ela queria muito saber o que estava acontecendo, precisava conversar com os pais, precisava conversar com os amigos, então ela pegou o celular de volta e aí a gente considerou que ela é uma dependente. Bom, o aluno 3 sou eu. E o uso do dia 12 ali, que foi maior quantidade, foi porque eu voltei para casa e eu fiz um caminho diferente do que eu normalmente fazia. Eu sou de Campinas, então eu utilizei um aplicativo de GPS para me ajudar e por isso que a quantidade foi alta. Além de nesse dia eu ter que estudar um pouco, eu utilizei também o WhatsApp, olhando grupos assim, que influenciou. O dia 13 foi o que eu fiquei sem utilizar e o feedback que eu tive foi que no começo era muito estranho. Toda hora eu estava procurando, achando que tinha perdido, onde ficava procurando, aí eu lembrava que eu tinha deixado desligado e guardado. Isso aconteceu muito no começo do dia. E depois, quando a ideia de que já não era uma opção olhar o celular, eu comecei a focar nas outras coisas que eu tinha para fazer. Então, quando eu tinha algum tempo livre, eu não ficava parado olhando para o nada, que eu estaria olhando o celular se eu tivesse com ele. Como eu não tinha, eu corria atrás e fazia as outras coisas. Então, eu me considerei um dependente, só que, mesmo assim, eu considerei que foi bom não ter utilizado, que o meu dia foi bem mais produtivo, eu consegui fazer muito mais as coisas que eu precisava fazer. Depois dele ter se considerado dependente, a gente discutiu um pouco com o grupo, e aí a gente concordou com a opinião dele, porque nos dia 10 e 11, como a gente pode ver, o uso não foi tão grande, e foi um sábado e um domingo, foi os dias que ele estava mais livre para o celular. E aí no dia 14 foi maior, porque ele tentou compensar o que ele não usou o celular do dia 3 no dia 14. Então a gente considerou ele dependente por essa compensação que ele tentou ver tudo, correr atrás do que tinha perdido. Mas foi um dia produtivo também, como para o aluno 1. Para o aluno 4 também usou o Moment, numa média de 4 a 6 horas por dia. E ela relatou usar diversos aplicativos, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Messenger, para escutar música, para jogar. Mas, em especial, ela usa mais o WhatsApp e o Facebook, e é para entretenimento social. O uso acadêmico varia conforme a necessidade. Quando ela tem prova, precisa conversar com os grupos, ou tem entrega de trabalho, ou quando tem alguma competição no estágio, ou algum compromisso do trabalho. Ela se considerou dependente das redes sociais, e aí a gente discutiu e concordou com ela. Porque ela falou que o uso do celular não interfere nas atividades dela. Ela não deixa de fazer para usar o celular, mas muitas vezes ela faz as duas ao mesmo tempo. Então, acaba caindo um pouco da qualidade da segunda atividade que ela está fazendo por causa do celular. Mas aí ela falou que ela concorda com isso, só que também tem o outro lado, que é o positivo. Então, o lado positivo, às vezes, está fazendo um trabalho, você está ali fazendo, mas você pega o celular para pesquisar alguma coisa que precisa estar no trabalho. Ou você está estudando, vai facilitar a comunicação, sei lá, mandando um áudio para estudar com seu amigo, tirando alguma dúvida. Mas, ao mesmo tempo, perde um pouco do foco do que você está fazendo. Então, se você está lá estudando, trabalhando, e chega uma mensagem, alguém posta uma foto, ela já quer ir lá ver, e aí acaba um pouco interferindo e caindo o rendimento. E aluno 5, também posso falar mais que sou eu. Meu celular já estava com problema fazia um mês, então eu não conseguia mexer em nada, ele não funcionava.
E daí, no começo, eu ficava muito irritada, porque eu queria muito falar, queria muito ver o que estava acontecendo, queria, sei lá, até mesmo da faculdade. E não funcionava. Aí depois eu fui acostumando. Então, com o tempo, eu não ligava mais. Se eu precisava falar alguma coisa, eu pedia para alguém falar, ou alguém me falava. E eu, nessa semana que a gente combinou de baixar o aplicativo, eu também não consegui baixar o aplicativo, mas eu tentei me monitorar pelo computador o que eu fazia. E aí eu não me considerei dependente, e eu, conversando com o grupo, eles também concordaram, porque eu dificilmente uso as redes sempre. Eu acesso o Facebook 1 ou 2 vezes por semana para ver as coisas, porque eu tenho um pouco de preguiça. E aí, com o celular em mau funcionamento, eu comecei a usar muito mais ligação, comecei a usar outras coisas fora da rede social, e a gente conversou muito sobre isso, e a gente viu que é muito necessário o celular para a comunicação, e as redes sociais muitas vezes facilita muito isso, de você combinar, de você estudar, de você não sei o quê. Mas a gente não precisa necessariamente usar tanto quanto a gente usa. Muitas coisas poderiam ser resolvidas mais facilmente do que o WhatsApp ou o Facebook, por exemplo. Nesse período, eu usei muito o Skype para combinar trabalhos ou para ter reuniões. Daí, baseado nisso, de nós 5, a gente conversou também informalmente com outros amigos por fora, perguntando como eles usavam, o que eles achavam, discutindo um pouco sobre. E a gente chegou à conclusão que é muito mais presente o uso das redes sociais para os fins pessoais e entretenimento do que para acadêmico. O uso acadêmico, muitas vezes, ele está presente muito intensamente em véspera de prova, quando precisa montar um trabalho, discutir um trabalho. O professor fala na aula, vamos montar trabalho, já está lá no grupo. Já tem grupo, vamos fazer. Então, agiliza muitas coisas. Mas ele não é sempre. Enquanto o uso pessoal e social está presente durante praticamente todo o dia, em algum momento. No geral, o grupo se mostrou dependente, porque 60% apresentaram dependência e 40% não. E a gente achou esse 40% até bem alto, porque geralmente no mundo em que a gente está inserido hoje, tudo gira em torno da tecnologia. Então é muito difícil você conseguir se comunicar, fazer qualquer coisa sem usar as redes sociais. E aí as redes mais utilizadas foram o WhatsApp, o YouTube e o Facebook. E na maioria das vezes, como eu falei, para o uso de lazer ou entretenimento. E aí a gente, como uma das alunas relatou, a gente discutiu bastante que isso afeta significativamente. Pode ser negativo ou positivamente, porque ao mesmo tempo que pode ajudar, enquanto a gente faz uma pesquisa ou enquanto a gente está conversando sobre a faculdade, também pode atrapalhar quando a gente quer estar por dentro de tudo que está acontecendo, não quer perder nada na hora e acaba deixando cair um pouco o rendimento das outras atividades. Outro ponto da discussão que a gente chegou foram os 2 diferentes perfis que a gente obteve nos resultados finais em relação à dependência. Um deles é aqueles que, como a Júlia falou, são os dependentes, consegue perceber claramente que eles são dependentes, não conseguiram ficar um dia inteiro sem mexer no celular, toda hora está olhando, percebe que é um vício e que prejudica o desempenho de alguma outra atividade que você está fazendo durante o dia. E o outro perfil que a gente conseguiu observar foi o outro que, com essa experiência de ficar sem o uso do celular, conseguiu dedicar o seu tempo para outro tipo de atividade muito mais útil e teve menos tempo parado, menos tempo mexendo no celular, sobrando, então, consequentemente, mais tempo livre. E assim a gente concluiu, como a Júlia falou, que sim, a gente é dependente, a gente usa o celular, ele é muito importante para as nossas atividades hoje em dia, ele com certeza ajuda muito, isso não tem como negar, porém, a gente usa muito mais do que o necessário. Então a gente conclui que a gente tem que começar a se policiar um pouco mais e tentar balancear esse uso e não exagerar ele, porque o uso exagerado começa a te prejudicar nas suas outras atividades que você está realizando. E além disso, perceber muito no que pode estar reagindo na sua personalidade ou no seu bem-estar, como a gente falou do medo da solidão, a ilusão de bem-estar e essa falta das falsas relações transmitidas pelas curtidas vazias que você recebe nesses aplicativos.
Então, tem que ter uma autoavaliação, você avaliar o quão dependente você é e o quão isso pode estar impactando nas suas relações sociais verdadeiras de convívio pessoal mesmo, não só através dos aplicativos e das redes sociais. E é isso. Então, as referências. Muito bom. E o que eu fiquei mais espantado é naquele relato do primeiro aluno, de que o celular ainda é usado como telefone de vez em quando, né? Impressionante. Próximo grupo. Epa, não monta. Beleza. Bom dia, meu nome é Sayuri. Bom dia, meu nome é Davi e a gente vai apresentar sobre o nosso trabalho de uso de redes sociais. Bom, além de analisar quantitativamente os dados estatísticos sobre as redes sociais, o nosso grupo tentou focar também em realizar um apanhado histórico sobre a origem das redes sociais e da informatização e do desenvolvimento tecnológico. Um exemplo que a gente apresentou também no trabalho foi da Revolução Industrial, já que foi um período em que teve toda essa busca exacerbada por avanços tecnológicos e científicos, já que grandes tecnologias foram desenvolvidas nesse período. De fato, o avanço da tecnologia impactou, de alguma forma, a sociedade, sendo pela diminuição das distâncias de comunicação, sendo pelo desenvolvimento e melhoria do espaço urbano e sendo também influenciando de fato a expansão do capitalismo, já que grandes corporações se desenvolvem através dos avanços tecnológicos. Falando agora sobre a internet, uma curiosidade é que ela foi criada no período de Guerra Fria e teve específico um uso militar, já que nesse período era muito importante a melhoria da comunicação e dos avanços tecnológicos. Mas isso é uma curiosidade mesmo. E atualmente a internet já está quase inserida 100% na nossa sociedade, englobando diversas esferas, tanto nos negócios quanto na educação. Hoje é possível a gente fazer compras pela internet, pagar contas, e então ela veio para facilitar muito a nossa vida. E junto com isso surgiram as redes sociais, tendo seu auge nos anos 2000. E as redes sociais, além de ter um objetivo de criar um espaço para melhoria da comunicação, elas têm um objetivo de criar uma rede de contatos, onde as pessoas podem compartilhar suas experiências, seus conhecimentos, etc. Porém, mesmo com os avanços da ciência moderna e com os avanços da tecnologia, com todos esses benefícios, a gente vê que as tecnologias elas podem apresentar um aspecto negativo, que no caso é a dependência das redes sociais. E o nosso grupo, diante disso, fez uma pesquisa pelo site PBS e a gente constatou as principais redes sociais mais utilizadas pelos jovens de hoje em dia. E as redes sociais foram o Facebook com 71%, o Instagram com 52% e o Snapchat com 41%. Nós resolvemos fazer, então, uma pesquisa dentro do nosso grupo para ver quantas vezes um jovem universitário acessa as redes sociais por dia e quais entre elas são mais utilizadas.
E durante o período de 24 horas, os 6 integrantes do grupo anotaram todas as vezes que entraram em alguma rede social e o propósito do acesso. Depois analisamos os dados e tentamos entender se essa prática está se tornando uma dependência do meio atual. A rede social mais acessada foi o WhatsApp, seguida pelo Facebook, Instagram e Snapchat, nessa ordem. Aí a gente viu que o WhatsApp é bastante utilizado por possibilitar a troca de mensagens instantâneas, fotos, vídeos, documentos em PDF e ligações gratuitas. Já o Facebook é uma rede que permite saber um pouco mais sobre a vida dos amigos que você tem dentro da rede, através de fotos, eventos, marcações, além de interagir através de curtidas e comentários. Através dessa pesquisa, concluímos que entrávamos nas redes sociais sem o intuito de visualizar ou saber de algo com algum propósito específico. E analisando o nosso trabalho em geral, podemos concluir que, atualmente, a sociedade encontra-se em estado de dependência da internet, em especial das redes sociais. E é isso. Obrigado, muito bom. Deixa eu só acrescentar sobre aquela curiosidade da internet. Ela, de fato, nasceu para uso militar, mas ela só se desenvolveu quando ela ficou aberta, né? Então, esse fenômeno de uso de redes sociais desse nosso século só foi possível com a abertura da internet para uso público nos anos 90 do século passado. Vou completar aí a informação que vocês deram. Aí, próximo grupo. O trabalho? O nome de uma das Ana Clara. Bom dia, meu nome é Mica. Meu nome é Ana Clara e a gente vai falar sobre as redes sociais também e sobre o vício e dependência. Bom, sobre a metodologia, a gente primeiro procurou na internet sobre questionários validados já na literatura e a gente fez também, procurou sobre um critério de diagnóstico que já existia sobre dependência em redes sociais. E a gente fez um questionário com os alunos da Unicamp, no grupo da FCA, sobre o uso das redes sociais também. O questionário que a gente fez tinha essas perguntas, e depois a gente contabilizou e fez os gráficos. Bom, a gente usou também o aplicativo Quality Time para as integrantes do grupo, para a gente ver a frequência que nós do grupo usamos a internet, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e outros aplicativos. E a gente ficou uma semana fazendo essa contabilização dos dados que a gente usava e fez uma tabela para análise. Aí, quando a gente pegou os dados para analisar, a gente viu que os dados quantitativos a gente pegou os dados quantitativos a respeito dos aplicativos, que foi dentro do nosso grupo, e aí a gente montou gráficos e tabelas pelo Excel. E depois, com os dados do questionário, a partir da plataforma do Google Formulário, a gente pegou os gráficos que ele já oferecia no resultado final e colocou isso no trabalho. E aqui tem alguns gráficos que a gente fez. São sobre a média de uso em número de vezes que o aplicativo foi aberto de todos os integrantes nos diferentes dias da semana. A gente consegue perceber que o Instagram, entre os 3 aplicativos, ele é o menos utilizado. E o WhatsApp, ele é o mais utilizado.
Também a gente percebeu que nos finais de semana, que são os dias 6 e 7, os aplicativos de rede social eles eram menos utilizados e o grupo ele chegou à conclusão de que isso acontecia porque nos finais de semana os alunos costumam voltar para a sua cidade, então eles estão integrando de forma real, assim, com os seus familiares e seus amigos da cidade. Então eles usam menos as redes sociais. E, por fim, a gente percebeu também que durante a semana os aplicativos são mais utilizados porque, pelo fato dos alunos estarem na faculdade, eles usam mais as redes sociais para conversar com as pessoas que não estão na faculdade com eles. E os outros gráficos são esses aqui, que a gente usou as variáveis de tempo de uso em minutos de cada aplicativo. Aqui a gente pode perceber... nesse gráfico, o Facebook não é o aplicativo mais utilizado, mas é o aplicativo que as pessoas gastam mais tempo utilizando. Isso porque o Facebook ele apresenta inúmeras possibilidades de utilização. Dentro do Facebook tem grande quantidade de informação. E quando a gente está acessando o Facebook, muitas vezes a gente perde a noção de tempo. Enquanto que o WhatsApp e o Instagram, a gente gasta um pouco menos de tempo neles, porque eles são destinados para... eles são umas plataformas mais específicas. No questionário que a gente fez no Google Formulários, que a gente colocou no grupo da Unicamp, a gente obteve 116 respostas, e mais da metade das pessoas que responderam está entre 17 e 20 anos. A maioria são mulheres e curso de administração. A gente relatou também que 100% possui smartphone, notebook, tablet ou alguma outra ferramenta de acesso à internet. Então, todo mundo que respondeu tem acesso à internet. E o smartphone é a ferramenta mais utilizada para o acesso e depois o notebook. Bom, alguns dados que a gente conseguiu foram que todos utilizam o WhatsApp e quase que em sua totalidade. 99,1% também utiliza o Facebook. Como a gente pode ver nos gráficos, são os mais utilizados. E mais de 80% consideram que acessam muitas vezes ao dia as redes sociais, enquanto apenas 1,7% disse que acessa pouco. O WhatsApp é a rede social mais utilizada, a gente já viu, e cerca de 80% afirma que interage nas redes sociais em casa e 16,4% na universidade. E 62,1% faz uso do WhatsApp para fins acadêmicos, enquanto o Facebook e o YouTube apresentam resultados próximos a 10%. 12,1% dizem que não fazem uso das redes sociais para fins acadêmicos. 0,9% afirma que o lado mais positivo de usar as redes sociais é a possibilidade de desenvolvimento de atividades acadêmicas. E 76,7% fala que o lado mais positivo é a facilidade de contato. E 85,3% afirma que as redes sociais fazem parte das suas atividades diárias. E 55,2% dizem que são ótimas formas de interação social. Mais dados que a gente também conseguiu coletar foi que apenas 11% considera que seria fácil viver sem as redes sociais, enquanto 72,4% admitem que isso seria difícil. Mais da metade das pessoas ocupa horas do seu tempo checando as redes sociais e metade considera que passa mais horas que o necessário. 37,8% já deixou de realizar afazeres cotidianos para acessar as redes, enquanto que 28,4% já deixaram de realizar atividades acadêmicas e 10,3% abdicaram de sair de casa ou realizar atividades de lazer para acessar as redes sociais. 70% acessam as redes durante a aula e 50% disse que as redes já os atrapalharam de alguma forma. E, por fim, quase 60% dos participantes acredita que precisa reduzir o uso das redes sociais, possivelmente caracterizando-se como dependentes. Algumas respostas que a gente recebeu em aberto, anônimas, foi uma pessoa que falou que não se considera dependente, mas a rede social faz parte da rotina. Às vezes procrastino muito e fico com a falsa sensação de que as pessoas estão conseguindo manejar bem a vida social, acadêmica, profissional e autoestima, enquanto eu estou tendo problemas em lidar com tudo isso. Acabo perdendo tempo e tendo desgaste mental por pensar que todos estão bem, menos eu. Mas acredito que são as máscaras das redes sociais. Outra pessoa falou que também se considera dependente e deixa de prestar atenção na aula algumas vezes por estar no WhatsApp ou no Facebook.
E outra pessoa falou que também se considera dependente e as redes sociais tiram tempo e é um tempo gasto de maneira inadequada. As considerações finais do grupo foi que as principais redes sociais utilizadas pelos jovens adultos e estudantes da Unicamp são o WhatsApp, seguido do Facebook e do Instagram. Independente da finalidade, e a maioria das redes são usadas de maneira descontrolada, em que os próprios usuários se caracterizam como dependentes. Também as redes sociais são utilizadas para fins acadêmicos e agregam tanto de maneira positiva como negativa na formação acadêmica do estudante. A gente também concluiu que as redes sociais possibilitam a aproximação entre as pessoas, a troca de informações e facilita a realização de atividades acadêmicas. As redes sociais trazem riscos como alienação e idealização de um convívio virtual. E mais análises são necessárias para confirmar os achados desse trabalho, de forma a validar o questionário aplicado, além de encontrar correlação entre frequência e tempo de uso das redes sociais. Vocês que sabem, se quiser apagar. Esqueci de avisar, o pessoal pode me mandar por e-mail as apresentações? Tá, o André e o Tomás já foram, mas vocês estão aí. Então, muito bom, obrigado. E interessante, um elemento adicional que o trabalho desse grupo trouxe é o número de acessos, mas a diferença entre o número de acessos e o tempo de uso. Então, o Facebook é acessado menos vezes, mas durante um tempo maior, porque o uso das redes, isso caracteriza bem a diferença do uso das redes. Muito legal. Uhum. Legal. Tá. Não sei se deu para ouvir, o que ela disse é que no trabalho escrito foi desenvolvido a tentar identificar uma correlação entre tempo de uso e número de acessos. Então, o próximo trabalho. Atenção, quem se voluntaria? Pode ser. Esse daqui já está conectado? Bom dia, meu nome é Daisuke Hayashi, eu estou aqui representando o grupo do André, do Fábio, do Felipe e da Giovana, e o nosso projeto ele foi intitulado, uma vez feito, de avaliação da correlação entre dependência digital e qualidade de hábitos de estudo, sob uma ótica quantitativa e qualitativa, dentre grupo de estudantes universitários. Para iniciar a apresentação, nós consideramos muito importante definir inicialmente o que exatamente seria dependência, pois apesar de no senso comum nós utilizarmos essa palavra para muitas coisas que nós gostamos, que nós fazemos muito e não ficamos sem, ela é um fenômeno amplamente descrito e reconhecido pela psicologia e a psiquiatria, e nós trouxemos a definição que é oferecida pelo DSM-5, tá? Que é o manual mais recente de 2013, feito pela American Psychiatric Association para profissionais da saúde, né, psiquiatras e psicólogos realizarem o diagnóstico desse tipo de fenômeno. Então, segundo esse órgão,
né, que é o mais importante do mundo no ramo, a dependência ela é um termo guarda-chuva, tá, para diferentes problemas psiquiátricos que podem se apresentar em muitos graus, desde uma dependência leve, que causa uma ansiedade não tão exacerbada na ausência do objeto de dependência, até fenômenos que causam a perda total de autonomia e qualidade de vida do indivíduo. Existem diferentes tipos de dependência, que vão desde os abusos de substância até o transtorno de jogatina online, até o transtorno de jogatina, né, o gambling disorder, que foi descrito não tão antigo quanto abusos de substâncias, mas também é apresentado, e ainda não existe um diagnóstico específico de dependência digital. O mais próximo que nós temos disso, que foi publicado e foi caracterizado no manual de 2013, é o Internet Gaming Disorder, que seria traduzido livremente como transtorno de jogatina online, tá bom? Mas o DSM-5 ele traz recomendações para estudos futuros para a comunidade científica de que é necessário estudar outros fenômenos relacionados à dependência de internet, além da dependência de jogos virtuais que já está descrita. Então, em um texto publicado em 2016, né, pelo próprio órgão, né, American Psychiatric Association, eles apontaram que a literatura científica, né, era um texto de difusão científica para a comunidade ampla mesmo, né, divulgação, que ele trazia a pergunta, né, é possível que eu esteja sofrendo de uma dependência de internet? E eles trazem como parecer que a literatura científica específica para esse tema ela ainda é bastante escassa, né? E ela é mais bem definida para o transtorno de jogatina online, tá bom? E esse é um fenômeno, se a gente pensar na história, né, das dependências e abusos, como a gente tem desde muito tempo, há muitas décadas, uma dependência desde o ópio, né, abusos de substâncias até na Grécia Antiga, o fenômeno da dependência de internet na história ele é relativamente recente, né, e os estudos também não são tão presentes ainda nessa área. Mas que, mesmo assim, ele é um fenômeno de grande preocupação para famílias e ambientes educacionais em especial. Um retrato na mídia interessante para vocês verem como ele é um assunto que está em voga, ele está crescendo, mas que ainda não é bem descrito, é esse documentário Screenagers, né, que é uma paródia com a palavra adolescente do inglês, teenager, e a palavra screen, que é para telas, né, de dispositivos virtuais. Ele foi feito pela médica e cineasta estadunidense Delaney Houston, que também é uma ativista, uma pessoa que trabalha muito ativamente nessa questão, levando a conscientização do tema para as comunidades. E ela produziu esse documentário, que recebeu diversas premiações. Ele foi concluído em 2016, apresentado em diversos festivais de documentários nos Estados Unidos, mas ele ainda não está disponível para acesso para a grande comunidade online, mas em breve deve estar. E o interessante é que, paralelo a ele, tem um trabalho imenso. Ele virou um movimento de advocacia pelo tema muito grande, muito relevante, né, que retrata a questão do abuso, né, de internet pelos adolescentes. E daí é trazido como a descrição desse filme, que ele é bastante premiado e ele mostra a vulnerabilidade que é mostrada nas questões da vida familiar e até na vida da própria diretora, né? E todos os sofrimentos que são envolvidos com o abuso de redes sociais, videogames e a adicção, né, em internet. E que a autora ela traz várias opiniões e insights de autores e também da neurociência que mostra como nós podemos ajudar as crianças para utilizar melhor o mundo digital, né? Aí traz da crianças e adolescentes, que são uma população que, mesmo no senso comum e como fenômeno social, é visto que podem ser bastante afetadas, pois elas estão amplamente inseridas no âmbito educacional, né? Adultos nem todos. Mesmo a literatura sendo escassa e ser um tema que está recentemente crescendo muito na mídia, nós já temos uma literatura específica sobre isso, tá? E esse manual é o Manual de Dependência de Internet é um guia, né, de avaliação e tratamento feito por essa equipe da USP, liderada pelo professor Nabuco de Abreu e seus colaboradores,
E eles já trabalham com isso há um bom tempo, e eles são bastante pioneiros no Brasil, né, nesse tema, e no tratamento, na psicoterapia e no tratamento psiquiátrico de pessoas com dependência de internet. Apesar dela não ser um diagnóstico específico, eles já são bastante pioneiros nisso, né? Então, e esse manual que foi publicado, e é um manual brasileiro, tá bom? Ele traz bastante a realidade do nosso país, o que é bem interessante. Ele descreve a dependência de internet como um comportamento, assim como as demais dependências, que produz uma coisa que poderia ser classificada como intoxicação ou prazer, né? Que é algo que consome a pessoa, ela se insere naquilo de uma forma que traz para ela uma grande sensação de recompensa. E que é feito com a intenção de alterar o humor e a consciência, né? Nem sempre essa intenção ela é clara, nem sempre alguém vai abusar da internet com essa consciência de eu estou fazendo isso para aliviar meu sofrimento, para melhorar o meu humor, mas muitas vezes isso é uma intenção que vem como secundária. Ela vem acompanhada de padrões de uso excessivo e um impacto negativo ou prejudicial em uma esfera importante da vida. E ocorre a presença de aspectos comuns em outros tipos de dependência, né? Como a tolerância, que cada vez mais, quanto mais o indivíduo dependente ele é consumido pelaquilo, ele precisa de estímulos mais fortes, de um uso maior e mais intenso para receber a mesma sensação de recompensa. A abstinência, que é um conjunto de sintomas que são apresentados quando o indivíduo que tem essa dependência, ele é distanciado do seu objeto de desejo, né, que já é bem descrito, por exemplo, para os jogos virtuais, como já foi falado antes, que já tem um diagnóstico específico para isso, e com uma sintomatologia muito próxima dos abusos de substâncias que podem causar uma dependência química. E a sensação de perda de controle, em que o indivíduo ele não mais tem uma plena capacidade de controlar o seu uso de acordo com sua vontade, mas sim ele é levado a isso, né? Descrevem normalmente como algo mais forte do que a pessoa, entre aspas, né? E essa dependência de internet, nesse manual, ela é relacionada com o uso, especialmente de internet e redes sociais, que traz prejuízos em várias áreas da vida e sofrimento, né? Então, sendo assim, o nosso projeto ele traz como uma justificativa dele que ainda existe uma literatura científica bastante escassa, em especial com a população brasileira, desse problema, né, que está crescendo. E a nossa pergunta justificativa foi: será que o score de dependência de internet, que ele é proposto nesse material, né, dessa equipe lá da USP, e ele é utilizado como uma ferramenta de triagem clínica também, será que o score obtido nele ele teria uma relação com a qualidade dos hábitos de estudo de um grupo de estudantes universitários? E assim, a partir dessa pergunta, nós tivemos uma amostra de 5 estudantes universitários cursando a presente disciplina que estamos fazendo agora, né, a NC 016A, e no ano de 2017, a faixa etária do grupo foi de 20 a 25 anos, 80% do gênero masculino e 20% do gênero feminino. Basicamente, somos nós, os membros do grupo, que fomos à amostra, né? E essa escolha da amostra ela foi baseada tanto em instruções passadas em sala, que nós poderíamos fazer com o próprio grupo, mas também um debate que nós tivemos entre nós das questões éticas, porque nós decidimos trazer isso para o âmbito da psicologia e da psiquiatria, da visão como um fenômeno sério, né? E isso traria diversas questões éticas que necessitariam de uma aprovação prévia de um comitê de ética para aplicarmos na comunidade maior. A nossa coleta de dados ela foi feita via internet de forma anônima, pois é um tema que ainda pode ser muito considerado tabu, né? A dependência, para evitar possíveis constrangimentos. Então foi criada uma planilha no Google Docs, onde cada participante inseriu apenas um número que utilizaria para se identificar, né? E inseriu as suas pontuações em cada um dos questionários. O nosso instrumento para a coleta de dados foi o questionário disponível online para dependência de internet do ProAmit, né, que é a equipe que fez o manual que eu apresentei anteriormente. O ProAmit, ele fica no núcleo de dependências tecnológicas do Ambulatório Interdisciplinar de Psicoterapia e Educação em Saúde Mental e Internet do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo,
e é liderado pelo Dr. Cristiano Nabuco de Abreu, é composto por uma equipe, né, multidisciplinar de psicólogos e psiquiatras. E essa ferramenta que eles desenvolveram, para vocês saberem um pouco mais sobre ela é utilizada para triagem clínica, para aumentar essa consciência das pessoas. Ele está disponível online, qualquer um pode ir lá e fazer, e levantar a pergunta: será que eu estou desenvolvendo ou já desenvolvi um problema relacionado à dependência de internet? E ele produz um score de 0 a 100 e uma interpretação que o site gera de se eles recomendam que você busque ajuda, né? E a variável de qualidade de hábitos de estudo, nós utilizamos o questionário produzido pelo Dr. Maurice Elias, do Instituto de Psicologia da Rutgers University, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Esse questionário que a gente encontrou, ele é utilizado para um ambiente um pouco diferente, né? Como a gente vai falar melhor na discussão, que ele é utilizado para o aconselhamento de estudantes, né, que é muito comum em universidades estadunidenses, estudantes que está tendo um problema com as matérias, com seu rendimento. Eles têm, né, os conselheiros estudantis, um serviço parecido com o que a gente tem aqui da saúde mental, né, feito pelo SAI, e que ele foi publicado no livro Social Decision Making and Social Problem Solving, em 2005. E esse questionário de acompanhamento de estudantes, ele gera um score de 35 a 175. E esse foi o nosso método de pegar esses fenômenos, né, da qualidade de estudo e da dependência de internet e encontrar ferramentas que gerassem uma variável numérica e que pudéssemos avaliar pela correlação de Pearson, como foi proposto na atividade. Para a aplicação dos questionários, os participantes estudaram os questionários e os discutiram previamente para garantir uma boa compreensão sobre os mesmos. Como seria feito num estudo científico maior, com um aplicador, que garantiria que o participante entende exatamente o que está sendo pedido, né, sob um protocolo parecido. E, posteriormente, cada um dos participantes separados, né, não no mesmo local, para evitar constrangimentos, respondeu e anotou os resultados de forma anônima no documento disponibilizado via internet. E, para análise estatística dos resultados, as duas variáveis de interesse produzidas por esses questionários, elas foram inseridas na calculadora online de correlação de Pearson do site Social Science Statistics, né, disponibilizado pelo professor. Nossos resultados, primeiro, como resultados brutos, nós avaliamos a dependência de internet e os hábitos de estudos de cada participante. Como vocês podem ver, um score é de 0 a 100, né, e o outro vai até de 35 a 175 de hábitos de estudos. E quando nós fizemos a correlação de Pearson, né, tendo no eixo X a dependência, o score dependência de internet e o Y a qualidade dos hábitos de estudo, o nosso valor de R foi de 0,0998. Né? É uma correlação próxima a zero, então basicamente não houve. Como discussão dos dados que nós encontramos, houve uma correlação baixíssima, né, na ordem de próximo a zero, e nós atribuímos esse resultado, né, como que nós poderíamos interpretar qualitativamente, o que isso significava. A nossa amostra, né, o N dela, ele é um N baixo, um N de 5 indivíduos, e as características dessa amostra também, né, nós podemos pensar que a nossa seleção, ela foi os membros do grupo, não foi uma seleção partindo de uma população que talvez já tenha problemas com o rendimento escolar e que foi encaminhada para um aconselhamento estudantil, né? E nenhum dos participantes na faixa avaliada, ele apresentou um score problemático de dependência, porque os autores dessa escala, eles apontam que o score em que é recomendado busque tratamento, você provavelmente está numa faixa de dependência de internet, ele é acima de 80, e o score mais alto que tivemos de um participante foi de 54, e todos os demais tiveram abaixo de 49, né? E com isso nós avaliamos que é possível que esse seja um fenômeno, né, apesar da nossa amostra pequena, nós inferimos que é possível, que seja um fenômeno dose dependente. O que seria isso? Né? É uma analogia aos efeitos de drogas, que ela só tem um efeito a partir de certa dose. Né? Tem toda uma faixa em que você não vê uma variável afetando a outra. Né? E isso seria possível que os efeitos deletérios
Nos hábitos de estudo, a partir da dependência de internet, eles só seriam visíveis a partir de um certo limiar, né, que na nossa população nós não encontramos ninguém que relatasse nas suas respostas um problema sério quanto a isso. E a validade, também nós discutimos a validade dos questionários utilizados, né? Porque o questionário do PROAMIT, ele é um questionário muito bem embasado, desenvolvido para a população brasileira, utilizado em um ambiente clínico, enquanto o nosso questionário de hábitos de estudo, nós discutimos a partir das recomendações de Boynton, né? Que é um documento disponibilizado pelo National Institutes of Health, que é basicamente o maior instituto dos Estados Unidos de fomento, né, à pesquisa no âmbito de saúde, que quando vai se utilizar um questionário, é importante seguir alguns passos, um questionário de um outro autor, como, por exemplo, uma autorização formal do autor do questionário. Nós não obtivemos consentimento dos autores do livro, né, para esse nosso estudo. Um protocolo de tradução feito por um tradutor profissional e adaptação cultural. Nós fizemos uma tradução livre pelos próprios membros do grupo. E isso pode ter afetado fatores relacionados à compreensão do questionário e à validade dele para a nossa realidade, por mais que as questões envolvidas nele, pela nossa avaliação subjetiva, elas são bastante relevantes, são relacionadas à sua disciplina como estudante, aos seus hábitos de estudar em casa, né? E também esse questionário, ele foi desenvolvido e é aplicado em estudantes de ensino médio estadunidenses, né? E a nossa população de estudantes de nível superior brasileiros, ela pode apresentar variações e não ter a mesma validade. E que, para isso, seria interessante que, antes de aplicar esse estudo, né, esse modelo de estudo que desenvolvemos em uma escala maior, fosse feito um estudo piloto de validação, comparando os resultados obtidos na aplicação do questionário original com o nosso. E também nós discutimos que a dependência de internet ela é um fenômeno bastante heterogêneo, porque, por mais que o questionário do PROAMIT ele avalie a dependência de internet, nós podemos pensar que isso seria um conjunto, né, de diversos sintomas gerados e prejuízos na vida pelo uso de internet de várias maneiras, né? Pode-se existir alguém que sofre essa dependência de internet, que tem, né, os parâmetros de ansiedade relacionados, de tolerância, né, de abstinência, que são avaliados pelo questionário, quando não entra na internet para estudar as matérias, não entra para checar o Teleduc, né? Então ele é um fenômeno bastante heterogêneo, que o jeito que ele afetaria os hábitos de estudo pode ocorrer de maneiras muito diferentes, né? Então, as recomendações futuras que o nosso grupo discutiu para esse estudo é que esse é um tema de muita relevância. Ele é um tema para o meio universitário que tem que ser compreendido, tem que ser discutido e estudado, e que seriam interessantes estudos que estudassem esse tema em maior escala, né, a correlação de indicadores de dependência de internet com os hábitos de estudo, e também que fosse feita a validação do questionário de qualidade de hábitos de estudo, né, que nós julgamos ele como uma ferramenta muito interessante, mas ele só precisaria de uma validação. Essas são as referências que nós utilizamos, vão estar na apresentação para quem quiser. Agradecemos a atenção e, se, ao assistir essa apresentação, alguém se sentiu preocupado com a questão de dependência de internet ou tem algum ente querido que você acredita que esteja precisando de ajuda, nós deixamos também para quem quiser as referências do PROAMIT, né, que é o ambulatório que nós citamos. E ele tem uma missão muito interessante, o trabalho deles é muito bonito, que é oferecer atendimento à população, orientação e pesquisa de novas terapêuticas que tratem pacientes que desenvolvem alguma forma de dependência tecnológica e que esteja criando prejuízo na vida funcional e cotidiana do indivíduo, né? Ele fica no ambulatório de transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e vocês podem fazer o teste online deles procurando dependência de internet no Google mesmo e contatá-los por e-mail e por telefone. E eles estimulam as pessoas, né? É um serviço do Hospital das Clínicas da USP. Eles estimulam elas a buscarem ajuda realmente, né? E obrigado pela atenção mais uma vez. É muito bom também. Alguém do grupo tem interesse em desenvolver mais esse projeto? Só está você aqui do grupo, da ISUC?
Não, mas eu perguntei se alguém tem interesse, não quem não tem interesse. Ok. De qualquer forma, o outro trabalho mostra que esse projeto sugere que não há uma correlação entre desempenho escolar, digamos assim, e o uso da internet. E um outro grupo, no resultado do questionário, mostrou que mais de 2/3 usam bastante o smartphone durante a aula, né? Então, a mensagem é que os professores têm que parar de se irritar com o uso de smartphone pelos alunos durante a sala de aula, porque o efeito sobre o aprendizado parece que não é assim como os professores talvez imaginem. Próximo grupo. Verificar um minutinho, tá? Espera verificar um minutinho, senão ele não abre. Ah, não, você pode abrir enquanto ele verifica. Depois é só... Às vezes ele não abre. Não, dependendo do computador ele abre, pode clicar aí, vai. Tá bom. Você só não consegue ejetar ele. Ah, beleza, então. Como que eu ponho grande? Bom dia, meu nome é Catarina, eu estou representando o meu grupo formado pelo Lucas, a Mariana e a Tatiana. E a gente pegou um tema, digamos que novo, uma rede social nova, que é o Stories. Então, o nosso trabalho é intitulado Redes Sociais, Stories, seu significado de uso e seu impacto no desempenho acadêmico de universitários da FCA Unicamp. Bom, contextualizando um pouquinho, as redes sociais representam um conjunto de participantes anônimos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados. Ela tem um grande papel na comunicação, no meio de comunicação, e as redes sociais elas fortalecem os laços sociais entre os indivíduos, gera capital social e é uma opção de entretenimento e intervenção social também. O que é o Stories? Então, são postagens de fotos temporizadas ou vidinhos curtos de até 10 segundos que eles ficam visíveis por apenas 24 horas, com o intuito de contar alguma história para que apenas os contatos que você tem possam visualizar isso. Fotos ou vídeos, ilustrações, e eles podem ser usados também para melhorar o negócio, como algumas promoções estão sendo feitas, cobertura de eventos ou outros acontecimentos especiais. O uso do Stories se iniciou no Instagram e hoje em dia a gente tem o Stories também no Messenger, no WhatsApp e no Facebook. Bom, então, o objetivo do nosso trabalho foi responder e analisar os resultados das seguintes questões. Se o Stories ajuda ou atrapalha a vida acadêmica, qual o grau de adesão do Stories no núcleo de redes sociais dos universitários e qual sua principal finalidade para as pessoas do ambiente universitário. A metodologia, então, o público-alvo foram os universitários da FCA. Nós tivemos 99 participantes. Foi feito um questionário aqui com 10 perguntas. Ele foi disponibilizado no grupo da FCA. E as perguntas foram sobre o gênero, a faixa etária, se a pessoa sabe o que é o Stories, se ele já usou essa ferramenta, qual sua frequência de uso, se costuma ver o Stories da sua rede de contato, qual a rede social que ele mais usa o Stories para ver ou para publicar. E aí, que é uma questão que a gente queria analisar bastante, sobre a percepção desses participantes, se o Stories ajuda ou atrapalha na vida acadêmica. Perguntamos também qual o grau de adesão do Stories no seu núcleo social e qual a principal finalidade no meio universitário. Bom, com base nessas 99 respostas que obtivemos, podemos ver que a maior faixa etária dos entrevistados é de 19 a 24 anos.
A maioria realmente usa o Stories, 75%. E a frequência do Stories ela ficou maior na resposta às vezes, sendo que o sempre foi a menor e o não uso está basicamente pareado com o quase nunca. Com questão de quais redes sociais são mais usadas para o Stories, o Instagram, que foi a rede pioneira mesmo, ela é a mais usada, com 60%, seguido do Snapchat. Depois, Facebook e o WhatsApp eles têm uma utilização bem menor. O grau de adesão do Stories foi relatado como alto e médio. E a pergunta que a gente mais queria analisar é se ele ajuda ou atrapalha. Na visão dos estudantes que responderam ao nosso questionário, 57% respondeu que atrapalha a vida acadêmica, 35% respondeu que ele pode atrapalhar ou ajudar, e apenas uma pequena parcela respondeu que ele ajuda. Bom, diante dessas respostas, e também fazendo uma nota aqui, foi muito difícil encontrar referências sobre os Stories, porque é uma ferramenta muito nova, então a gente encontrou muitos artigos de jornais, de revistas, entrevistas, mas artigo científico mesmo não foi encontrado nenhum. Com base nos nossos resultados, a pesquisa mostrou que a maioria das pessoas realmente sabe o que é o Stories, conhece essa ferramenta nova, já usou e faz uso com maior frequência às vezes. Ele costuma ver também o Stories dos seus contatos. O Instagram é o mais usado para ver e para publicar. Tem um grau de adesão mediano. E a finalidade mesmo é passar o tempo. E a maioria diz que atrapalha. Dentro dessas conclusões, a gente levantou algumas hipóteses. Que se o uso é mais utilizado para passar o tempo, ele pode ser durante as aulas, visto que ele pode atrapalhar também, mas ele é usado, apesar de a maioria relatar que ele atrapalha, ele é usado. Ele é mais assistido do que usado dentro do público entrevistado. E a gente também levantou a hipótese que ele ajuda na interação social, a estreitar as relações, apesar de poder atrapalhar na vida acadêmica. E é uma ferramenta nova e praticamente todos sabiam o que era a ferramenta. Isso mostra que os estudantes estão realmente atualizados com as novidades de redes sociais. A gente, de acordo com algumas matérias, principalmente de jornais e revistas, a gente viu tendências para a substituição de postagem permanente pelo Stories. As postagens permanentes, principalmente em Facebook e Instagram, estão sendo substituídas pelas postagens do Stories. E aí, muitas lojas estão usando o Stories também para fins de promoção comercial, por exemplo, para promoções relâmpago. É postado uma promoção que vai durar 24 horas, e isso serve para atrair público e para ter mais seguidores também daquela marca ou daquela loja. A partir dos nossos resultados, nossas hipóteses, a gente levanta uma questão aí, se o Stories está colaborando para que a gente fique mais dependente, como já foi citado em outros trabalhos também, foi citado muito sobre a dependência, e com essa aparição de novas redes sociais, novos meios de interação, novos meios de compartilhar a vida na internet, a gente levanta uma questão se realmente está todo mundo tão preocupado em postar e não viver o momento presente. A gente também ressalta que, depois que foi feita a pergunta e depois que a gente teve as 99 respostas, a gente levantou a possibilidade de poder ter perguntado qual curso dos universitários, para a gente poder traçar, talvez, a área de conhecimento com o respectivo curso e presumir os perfis socioeconômicos também. Então, isso foi uma nota que talvez o trabalho ficaria mais completo se tivesse sido perguntado qual o curso dos entrevistados, para a gente poder fazer mais algumas correlações. A bibliografia. Muito obrigada. Legal. Uma ferramenta nova, com poucos estudos sobre o seu uso, e quem sabe pioneiro aqui, num formato ainda bastante informal, mas pioneiro aqui na disciplina. E o Stories tem uma característica interessante,
que diferente das outras redes, é essa temporalidade. Então, na verdade, é uma rede que você posta uma coisa que vai interagir com alguém durante 24 horas e não permanentemente, né? Nas outras você pode sempre acessar, fica para sempre ali, no Facebook ou mesmo no WhatsApp. E essa aqui não, fica só por 24 horas. Então é algo que no mundo virtual se aproxima às nossas relações pessoais. Então uma aula a gente assiste durante 2 horas, sei lá, no máximo. E depois ela não se repete, você não pode recuperar aquela aula, é aquele momento que aconteceu. Então no Stories, ou um papo que você tem com um colega, ou um café que você toma, é aquele momento, depois você fica só na sua memória aquilo lá. E no Stories também, você tem 24 horas ainda para checar aquilo, mas depois ele desaparece. É algo estranho que se aproxima ao uso, às relações na vida real, mas numa plataforma virtual. Curioso. Próximo grupo. Tem mais o grupo de vocês? Natália? Vocês avisaram isso? Era bom, né? Para planejar. Então, todos os grupos que se propuseram apresentaram o trabalho, tá legal. Então, eu queria fazer um comentário final nessa parte. Primeiro, eu acho que teve uma adesão bastante interessante a esse projeto. E a gente observa que para uma mesma pergunta inicial, as respostas foram e as abordagens foram completamente diferentes e as respostas também. E nós não chegamos, evidentemente, a uma conclusão final, mas eu acho que a construção do conhecimento em torno do tema foi coletivo. Quer dizer, jamais um docente poderia ter todas essas ideias e apresentar, encadear isso. Então, essa construção do conhecimento é por parte dos diferentes grupos. E nós aqui compartilhando na apresentação, né, porque quando você entrega um trabalho, o professor vai ler aquilo, vai dar uma nota, ok, isso faz parte. Mas com a apresentação, todos compartilham, todos os estudantes, o professor também, compartilha o conhecimento gerado pelos colegas, né? Isso é bastante importante e aqui estamos fazendo experimento de gravar isso. E aí a gente vai fazer um upload ao YouTube para que esse conhecimento gerado por vocês seja compartilhado por quem quiser ver no YouTube. Um último comentário, que na apresentação do Daisuke levantou a questão do ética. Eu chequei com o Comitê de Ética em Ciências Humanas e Sociais se haveria algum problema que ferisse alguma coisa do Comitê de Ética com a aplicação de questionários e tal. E a resposta foi que se eu usar isso para uma pesquisa acadêmica, né, uma iniciação científica formalizada, ou depois em algum projeto, aí sim eu preciso submeter isso ao Comitê de Ética, mas para o uso em aula está tudo bem. E, bom, a não ser que eu colete tudo isso e tente escrever um artigo só com o meu nome, mas aí eu vou estar ferindo o Comitê de Ética de uma maneira muito mais grave e tal. O Luiz queria fazer um comentário? Lógico que pode, lógico que pode. Vocês querem que a gravação termine agora ou as perguntas depois podem rolar também? Deve rolar? Beleza, então. Então, continua, Otávio. Passa aí o micrófono pro Luiz. Eu acho que nem precisa filmar, só ouvir mesmo, senão vai assustar quem está em casa. Eu só queria fazer a pergunta para alguns grupos. Para o grupo 1. O grupo 1 está aí ainda? Tá? Vocês colocaram que o aluno 1, se eu não me engano, ele era dependente. Eu até questionei aqui.
vocês acham que em um dia, analisando, observando, seria o suficiente já para dizer que ele é dependente da rede? Será que vocês estão fazendo algo mais quantitativo? Será que seria interessante dizer já, ele é dependente, afirmar como uma conclusão, ou talvez existe uma possibilidade de dizer que esse aluno é dependente das redes sociais? E outra questão que eu coloquei aqui é se vocês chegaram a buscar na literatura, que eu acho interessante para esse trabalho, o que era o conceito de dependência. Porque talvez a gente parte da dependência no senso comum, e daí a gente acaba não buscando isso na literatura, para entender o que de fato, o que caracteriza uma dependência, como eu vejo se isso é dependência ou não. O fato dele entrar todos os dias na rede social, 5 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, o caracteriza como dependente ou não? Tá? A gente colocou isso no trabalho escrito, aí a gente acabou esquecendo de pôr no slide, na apresentação, e isso estava na parte da introdução e o Tomás acabou esquecendo de falar. Mas a gente procurou o conceito de dependência na literatura, no dicionário, e aí, pro trabalho, o Peter até falou, pode colocar a dependência, mas você tem que deixar muito claro o que é. Então, no trabalho escrito, a gente deixou esclarecido. A gente considerou como dependência nesse trabalho quando o aluno apresentasse algum sintoma semelhante. Então, se ele apresentasse angústia, alguma coisa assim. Não afirmando, ele é dependente das redes sociais. Sim. A gente afirmou como dependente, baseado em um dia, porque um dia é muito pouco. Uhum. Só que a nossa pesquisa foi durante uma semana, porque a gente deixou para baixar esse aplicativo muito próximo da data de entrega. Então, não deu para a gente pesquisar por mais tempo. Foi uma falha nossa. Mas aí a gente usou um dia só de dependência para poder avaliar melhor a frequência dos outros aplicativos. E aí a gente colocou isso no trabalho escrito, que na metodologia ia ser considerado como dependente aquele que atendesse a dependência baseado nisso. Sentisse ou uma angústia ou algum sentimento semelhante aos que a gente viu nos artigos científicos que a gente procurou, mas não afirmando, ele é um dependente das redes sociais, de acordo com a definição exata e conceituada de dependência. A gente fez essa pesquisa baseada na nossa definição de dependência para a análise. Tá, beleza. Deixa eu ver, eu tenho mais alguns questionamentos aqui. Outro questionamento que eu ia fazer, na verdade, é com relação ao Quali, né? Perdão. Outra referência que eu... Outro questionamento que eu ia fazer é referente ao Quali. Eu vi que a maioria das pessoas utilizaram o Quant. E daí eu vi que mais a Catarina, talvez, ela foi lá e levantou alguns questionamentos que talvez iriam mais para o Quali. Que foi o que você perguntou até em um momento. Peraí que eu não estou entendendo minha própria letra, gente. Nas redes sociais. Tá. Quem de fato está aproveitando os momentos ou quem está postando isso nas redes sociais. Isso me faz refletir um pouco e pensar que talvez algo mais qualitativo de escuta seria interessante talvez para entender esse uso das redes sociais. Eu acho que isso daí também seria bem interessante. Eu vi que poucos utilizaram o Quali dentro dos trabalhos. E outro questionamento vai para o Daisuke, onde você falou do Quali e disse que o N era baixíssimo. Daí eu queria entender o que você quis dizer com esse N baixíssimo quando você se referiu ao Quali. Eu não sei se estava se referindo especificamente ao Quali ou se era ao N enquanto quantitativo mesmo. Catarina, quer comentar? Bom, muitas coisas acho que surgiram um pouquinho depois que a gente fez a nossa análise dos dados, que a gente também fez uma análise mais quant mesmo, mas levantamos essas questões Quali e eu não sei como seria a abordagem dessa questão mais qualitativa mesmo, talvez uma entrevista com esses usuários, talvez deveria ser um outro modo de perguntar isso, essa questão da dependência, porque a gente ficar só no quantitativo, talvez seja legal fazer um link mesmo, para ver se realmente as pessoas estão deixando de fazer coisas para postar. Isso que a gente levantou essa questão. Cada vez tem mais redes sociais, cada vez tem mais exposição, menos privacidade, e as pessoas estão muito preocupadas em mostrar o que elas estão fazendo. E
talvez isso deva ser mais estudado mesmo. Não só a questão de quanto tempo você está na internet, mas quanto isso afeta a sua vida pessoal, o quanto isso afeta suas escolhas. Eu acho que a gente levantou esse questionamento um pouco depois, como também a questão dos cursos, quais foram os perfis das nossas respostas. Mas eu acho que seria muito interessante, talvez, para um futuro projeto, talvez para as próximas turmas, Peter, você instigar as pessoas a levantarem esse qualitativo mesmo. Acho que é isso. Obrigado. Eu acho que é interessante pensarmos no que eu chamei na apresentação de qualitativo, né? E o que você está propondo como qualitativo, que também é bem interessante, porque você está citando uma coleta de dados qualitativos e eu estava citando uma interpretação qualitativa dos dados, né? É interessante porque uma coleta qualitativa, que eu imaginaria num projeto desses, seria, por exemplo, os indivíduos, digamos que fosse uma escala maior, questionários, né, com uma aprovação de comitê de ética, os indivíduos passassem posteriormente a uma avaliação com um profissional psicólogo ou psiquiatra e eles fizessem um estudo do caso desses indivíduos, né? Isso seriam coletas de dados qualitativos para um estudo, né? E isso não foi feito no trabalho. O que nós fizemos para termos os dados para a correlação de Pearson foi uma coleta quantitativa, né? Que foi como se a gente pegasse todo esse fenômeno da dependência e colocasse num dado numérico, que é o questionário de triagem do PROMIT, e fizéssemos em cima disso uma interpretação qualitativa. Um exemplo interessante para a gente pensar no que eu estou dizendo é o exemplo do estudo, né, do consumo de chocolate e os prêmios Nobel. O dado coletado, ele é quantitativo, ele é correlação entre consumo de chocolate e, né, número de prêmios Nobel. Mas a interpretação qualitativa, ela é o que vai dar a esse trabalho um sentido, né? Porque se nós pensarmos unicamente quantitativamente, nós poderíamos dizer... E podemos, né? Há uma correlação entre consumo de chocolate e prêmio Nobel. Mas a interpretação qualitativa que nos dirá, por exemplo, nos permitirá olhar para esse dado de uma forma crítica, né? Pensar, será que esse consumo de chocolate é ele por si só? Será que é algum composto que estimula o intelecto? Ou seria um indicador da qualidade de vida socioeconômica das pessoas das regiões que consomem mais? Nosso trabalho é a mesma coisa, nós coletamos os dados quantitativos e analisamos ele de maneira de dizer, fazer questionamentos. O N foi só um aspecto dentro disso, né? Mas os questionamentos relacionados. Como esse fenômeno se comporta, né? E será que existe um limiar? Como que a nossa amostra, como é a vida dessas pessoas? Qual é o contexto que elas estão inseridos? Social, de nacionalidade. E isso foi o que no nosso trabalho nós chamamos de nossa interpretação qualitativa. Tá, ok. Só aí o exemplo do consumo de chocolate por uma população e o número de prêmios Nobel naquele país, tal, em tempos diferentes, então é um trabalho problemático aquele. Mas correlação existe, mas isso não implica em causalidade. Então isso é um ponto que nós discutimos muito de leve em uma das aulas aí, mas eu queria acrescentar aí, nessa proposta que a Catarina levantou, de fato, certamente todos esses projetos aqui precisariam ser, ou poderiam, ou têm um potencial de serem desenvolvidos. Isso que é o bacana, isso que dá para fazer durante uma disciplina. E daí tem a opção, eu poderia repetir todo mundo, daí vocês têm que fazer NC 016 de novo, daí vocês continuam e desenvolvem o projeto. Mas eu acho que isso não é uma opção bacana e legal, ninguém ia ficar satisfeito com isso. Mas está em aberto para todo mundo continuar essa discussão. E quanto à questão do qualitativo que o Luiz levantou, a coleta de dados qualitativos é muito mais complicada, ela é muito mais demorada, e ela precisa ser mais... não sei se cabe dentro de um projeto ao longo de um semestre, né? Menos que um semestre, na verdade, porque você tem que fazer toda uma preparação prévia, pegar o pessoal, né, os estudantes, discutir o que é quali, o que é quanti, numa determinada profundidade, e daí ver um protocolo, daí tem uma coleta de dados que é mais demorada, enfim.
E tem isso que o Daisuke levantou. Você pode fazer sempre uma interpretação qualitativa, que é sempre necessária, mas eu queria ressaltar aqui um grau maior ou menor, de uma maneira mais formalizada, menos formalizada. Todas as apresentações têm o quali e o quanti. Eu acho que isso fica mais claro para quem for depois vendo as apresentações em vídeo, no grupo 1. Eu acho que no grupo 1 ficou bem claro, né, que é uma coleta de dados quantitativa e depois uma análise qualitativa e um levantamento de hipóteses sobre dependência ou não, que depois, claro que precisa ser mais aprofundado, como a própria Júlia aqui já respondeu, já colocou. Mais perguntas sobre as apresentações? Ok. Então, os comentários a respeito desse projeto, né, que vocês realizaram em grupos e algumas questões sobre os métodos empregados, como eles podem ser desenvolvidos, e a necessidade de compartilhar esse conhecimento gerado por vocês, compartilhar entre vocês mesmos e também eventualmente para uma audiência maior. Eu já havia comentado antes. E o meu comentário final é que, bom, foi uma honra e um privilégio ter compartilhado esse semestre com vocês na disciplina NC 016. Eu aprendi muito com vocês, nem que seja só... Eu lembro, claro, que é folclórico, né? O significado, o que é o Tinder, não sei se vocês lembram dessa aula, mas isso é só uma anedota, porque eu realmente aprendi muito com vocês, e eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo, e eu espero principalmente que vocês tenham aprendido bastante com vocês mesmos. Tá? Então, muito obrigado. Opa, o Luiz levantou a mão. Algumas pessoas ficaram com dúvida com relação a como vai ser avaliado a autoavaliação, como que você vai fazer. Então, só talvez responder para eles. A gente combinou na aula passada que são 4 projetos para nota, né? O primeiro lá sobre uma eventual correlação, ou que se revelou não há correlação, pelo menos do jeito que os dados foram levantados, entre coeficiente de rendimento e horas de estudo, da violência e segurança. Este aqui que alguns grupos apresentaram sobre o uso de redes sociais, e tem o sobre evasão, estudo da evasão na Unicamp a partir dos dados disponíveis no anuário estatístico, que ficou para ser entregue por e-mail até quinta-feira que vem, porque final de semestre é essa conturbação. E a autoavaliação, cada um tem um peso, são 5 avaliações, cada um tem peso de 20%. E a autoavaliação, então, qual que é o objetivo dela? É exatamente de fazer uma autoavaliação sobre a aprendizagem de cada um na disciplina. Isso pode ajudar a desenvolver a disciplina para o próximo semestre, e é uma reflexão final de vocês sobre, afinal de contas, o que eu aprendi, deixei de aprender, como é que foi essa relação. Então, esse é o aspecto principal. Se gostou ou não gostou da disciplina, críticas ao docente, críticas à dinâmica, não serão valoradas ideologicamente, digamos assim. Não precisam se preocupar sobre isso. Nós já discutimos isso em aulas anteriores aí, né? Então, não se preocupem quanto a isso. Agora, também, descrições... Por isso que eu pedi também que se fosse no mínimo uma página, no máximo 2, porque daí fica um negócio difícil de ler e destrinchar as coisas, mas no mínimo uma página, para não ser uma frase. Tipo, aprendi bastante, foi muito legal. Se alguém, por exemplo, colocou uma nota de merecimento, né, eu acho que eu
mereço 10, ou eu acho que, professor, pensando bem, eu faltei muito, não dei muita atenção, por favor me reprove. Pode ser que tenha esses comentários, e eu posso concordar ou não, porque vai ser levado em conta de alguma forma na nota. Alguém pediu para ser reprovado? Faz parte da... Não, né? Então, também... Ok? Isso responde às dúvidas? Ok. Então, muito obrigado a todos.